resultado de uma alma doente que criou uma série de mecanismos, uma série de válvulas de escape, de estruturas na mente que te faz agir daquela maneira. O indivíduo que sente, por exemplo, ciúmes, ele não consegue sentir o amor de Deus, porque o foco dele está no outro. Então, por mais que ele seja, eu trato disso toda hora no consultório, pessoas que não conseguem ver o que Deus faz para elas, porque tem um sentimento de rejeição, de inferioridade, de desamor, que não fecha, é um rombo que permanece na alma daquela pessoa. E enquanto, meu querido, você não vencer essa área, você nunca poderá desenvolver o teu potencial ao máximo. Diga para a pessoa do teu lado: mas Jesus pode te curar. Diga: é um processo que vai durar a vida inteira, mas Jesus vai te curar. A Bíblia, querida, é interessante como a Bíblia é um livro sábio, né? O apóstolo Paulo fala de fortalezas da nossa mente. Ele não tinha a mínima ideia do que ele estava falando, mas na verdade, quando você cria uma maneira de pensar, quando você tem um foco e vê aquela situação daquela maneira, nada mais é do que o teu cérebro construiu estruturas mentais das quais você não consegue escapar. Você já teve sentimentos assim? O próprio teu cérebro fala: isso está errado, não é esse o caminho. Mas a tua alma, ou seja, os teus sentimentos, não conseguem escapar daquilo, porque há uma estrutura física no seu cérebro que faz com que o pensamento transite por aquela área, e você fica preso àquela área. E é isso que a Bíblia chama de fortalezas da mente. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as fortalezas da mente. Você sabe que os cientistas já provaram? Pode aplaudir. Você sabia que se você para de usar aquela área que você usa há muito tempo, como por exemplo, andar de bicicleta, você nunca vai esquecer. Mas se você ficar 20 anos sem andar de bicicleta, quando você subir na bicicleta, você vai ter uma certa dificuldade, sim ou não? Tocar um instrumento, por exemplo, a pessoa toca piano, ensaiou a vida inteira, para 10 anos de tocar. Quando vai tocar, esbarra, não faz direito. Por quê? Porque os cientistas perceberam que com o tempo, uma estrutura de pensamento que não é usada, ela começa a perder neurônios. As ligações, as sinapses começam a se quebrar. E aí, gradativamente, a pessoa vai perdendo aquela habilidade. Em outras palavras, como você vence uma estrutura mental, uma fortaleza da mente? Buscando a Deus para que o Espírito Santo ajude você a criar outras conexões, outras estruturas de pensamento para lidar com a mesma situação. Eu não fui amado pelo meu pai, não fui amado pela minha mãe, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Isso é uma estrutura de pensamento que o inimigo criou na sua mente uma fortaleza. Você começa a ler a palavra e diz: eu sou amado do meu Pai do céu, eu sou escolhido do meu Pai, Ele deu a vida por mim. E aí, na sua mente, você começa a substituir aquela fortaleza por um pensamento que vai passar a nortear a sua vida de uma maneira positiva. Amém? Diga assim: a minha alma pode influenciar as minhas decisões. Querido, você sabe que Satanás conhece muito bem isso? A batalha espiritual de Satanás contra a tua vida se dá na sua mente. Se Satanás conseguir te convencer de algo, ele ganhou a batalha. Foi assim com Adão, com Eva. Deus disse que você, se comer, vai morrer. Mentira, vai nada. Deus está te enganando. E desde então, Satanás luta
contra a nossa alma. Porque se ele dominar a nossa alma, se ele conseguir fazer com que nós creiamos nas suas mentiras, ele vai desviar a gente do propósito de Deus. Então, a palavra de Deus lá em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2 diz o seguinte. Aqui o apóstolo Paulo está falando em nome do Espírito Santo. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Que me perdoem os teólogos calvinistas, que não querem de jeito nenhum acreditar que alguém pode perder a salvação. Eu não acredito que o apóstolo Paulo falou uma coisa, ainda colocou um adjetivo, né? Na verdade um advérbio, né? Expressamente o Espírito Santo diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e ensinamentos de demônios. E aí como é que ele faz isso? Ele faz isso pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui sabem o que é cauterizar? Cauterizar é literalmente pegar uma ferida aberta e usar o cautério, que naquele tempo era um ferro. Até hoje assim, é um ferro fumegando. E na hora que você toca ali, aquele tecido queima na hora e cicatriza. Mas a área que você foi cauterizado perde totalmente a sensibilidade, simplesmente por uma razão: o tecido morreu. Sim ou não? Faz sentido? Então o que ele está dizendo? Que o processo que o inimigo usa para levar uma pessoa do estado de fé para o estado de incredulidade é começar a usar as mentiras e o engano. E o indivíduo continua acreditando naquilo e cada vez mais a mente dele vai perdendo a sensibilidade. E aí uma hora ele já olha para aquela situação e fala: mas isso não tem nada demais. Declare assim: ser tentado ninguém pode evitar, mas ser cauterizado é uma escolha sua. E a Bíblia diz que o indivíduo sai da fé para o estado de apostasia. A palavra apostasia ainda hoje significa divórcio. Então Paulo está dizendo: olha, alguém aqui já divorciou alguma vez na vida? Dá para divorciar sem estar casado? Quando você namora, fica noivo 12 anos. Enrola a menina 12 anos. Aí chega uma semana antes, você termina com ela e em 3 meses casa com a outra. Eu já vi muita gente experimentar. Mas enquanto não casou, meu querido, não havia aliança. A aliança podia ser desfeita. Para haver divórcio tem que haver casamento. E a Bíblia diz que você pode divorciar de Deus. Você pode abandonar a sua fé em Jesus. E isso acontece num procedimento em que o inimigo vai devagarinho dominando áreas da sua mente, da sua alma, até o momento que você chega e fala: quer saber? Isso tudo é uma balela. Eu não creio mais nisso. A mente cauterizou. A culpa pelo pecado já não dói mais. Porque enquanto você tem a culpa, meu querido, do pecado, saiba que isso é um sinal que você está vivo. Amém ou não? Quantos ficam tristes quando pecam? Isso é um sinal que o Espírito Santo está em você. Você ainda está em aliança, que nem marido e mulher. Você brigou com a tua mulher, se você a ama, você fica triste.
Eu, às vezes, graças a Deus, eu vivo maravilhosamente bem com a Lília. Mas de vez em quando aquelas triscadinhas, né? Falou direito, um está irritado, chegou cansado. E a Lília, ela é malandra pra caramba. Ela sabe como me dobrar. Ela só faz aquele olhinho triste. Aí eu venho chorando, me perdoa. Ela não precisa brigar comigo, ela só fica com o olhinho triste. Aí me destrói, né? Falo, pelo amor de Deus, não me judia de mim, me perdoa, diz que você me ama. É bom demais, até com Deus é assim, querido. Quando a gente fica de mal de Deus, né? Quando a gente acha que Deus não está se importando com a nossa dor, que não está se importando com os nossos sentimentos, a gente esfria com Deus também. Mas assim como é bom demais reconciliar, né? Marido e mulher, quando volta, meu irmão, é bom. Porque aí é barba, bigode, cabelo, né? Aí é aquela delícia, né? Com Deus é assim também, não é? Com Deus é assim, você vai e chora para Ele. Se quebranta, sente o amor dEle te envolvendo. E é isso que Deus quer que nós façamos na nossa vida. Que nós saibamos que o esfriamento é um processo de apostasia. O alvo do inimigo na sua vida é dominar a sua alma, a sua mente, para te levar a se apartar definitivamente de Deus. É viver longe dele e não ter saudade, é pecar contra ele e não ficar triste, é deixar de crer que ele é a razão da nossa vida. Satanás sempre vai lutar na nossa alma. A guerra que nós enfrentamos é contra ele, e o campo de batalha sempre vai ser a alma. Então ele vai usar das estruturas erradas que ele criou na sua mente, das falácias, das mentiras que você acreditou, e ele vai fazer com que a tua vida seja dirigida por isso. Então é por isso que você vê crentes muitas vezes salvos, cheios do Espírito Santo até, mas tem áreas vulneráveis. E não pense que o inimigo vai ser leal com você. Ele não vai lutar contra você na tua área onde você é bom, onde você é forte. Não, ele vai. Aliás, tem um ditado que diz, né? A força de uma corrente é sempre igual ao seu elo mais fraco. Porque na hora que você estica, ela vai estourar aonde o elo é mais fraco. E assim que o inimigo vai usar. Ele fica ao derredor procurando uma brecha. Ele te ausculta, ele te percebe, ele te acompanha. E ele vai te atacar nesta área da alma, onde você é fraco. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que buscar ao Senhor. Temos que ser expostos à palavra. E temos que decidir obedecer. Porque os sentimentos são enganosos. Amém? Sinais de apostasia na vida das pessoas. Perda de alegria. Querido, se você é de Jesus, o Espírito habita em você. Se você não está alegre, alguma coisa está errada. Ou pode ser uma depressão química, e o cérebro, ele secreta hormônios. O cérebro secreta substâncias, neurotransmissores. Hoje a gente sabe. Quando o indivíduo está apaixonado, ele está lotado de dopamina, de ocitocina. Quando o indivíduo está irado, ele tem adrenalina. Quando o indivíduo corre, o corpo secreta endorfina. Todos esses hormônios fazem você sentir bem ou sentir mal. O seu cérebro, o que ele faz, a expressão dele para o mundo, é a sua alma. E é nesse campo que o inimigo vai lutar contra você, para fazer de você uma pessoa derrotada. Qual sinal a gente pode ver mais? Pessoas se tornando amargas, pessoas deixando de ter misericórdia, pessoas se tornando vingativas. Isto é uma evidência de uma alma doente, de uma alma que está sob ataque, de uma alma que está caminhando para a apostasia. Deixam de amar e passam a odiar. Deixam de ter esperança e passam a ter raiva. Querido, você não é o único aqui nesse salão que enfrenta essa luta. Até Jesus
enfrentou isso. E nós precisamos cuidar da alma para termos uma vida plena, uma vida segundo a vontade de Deus. Amém?